Seja muito bem-vindo ao Overcast, o podcast do Overclub Family Office, que aborda temas de planejamento patrimonial, investimentos e estilo de vida. Hoje estamos com uma presença ilustre aqui no nosso podcast, Luciano Tello. Luciano Tello, ele é o CIO do UBS para o Brasil. Ele é o responsável pela recomendação e análise de cenários de investimento. Nos últimos anos, ele também foi o CIO do Credit Suisse para o Brasil e para a América Latina, onde ele também atuou como na gestão de portfólios e liderando toda a equipe de gestão. Nos mais de 25 anos de carreira, Luciano também foi CIO de Goldman Sachs e da XP Investimentos, além de ser diretor de investimentos do Itaú Unibanco. Formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, ele ainda tem MBA em finanças pelo MIT. Seja muito bem-vindo ao Overcast, Tello. Obrigado, Walter. Obrigado ao Overclub pelo convite. Vai ser um prazer comentar aqui sobre investimentos. Hoje o episódio tá muito legal. Mas antes da gente começar, roda a vinheta. Bom, vamos começar aqui então com uma pergunta que eu acho que as pessoas lá em casa ou onde estão vendo esse podcast devem estar se perguntando. Mas o que faz um CIO de um banco, Tello? Com o nome Chief Investment Officer, né? Às vezes parece que as pessoas não sabem exatamente a descrição, mas basicamente é olhar para investimentos, né? Montar carteiras de investimento de longo prazo. Então, as pessoas têm intuitivamente a noção de que é importante ter uma carteira diversificada de investimentos. Você investir em vários tipos de modalidades, em vários tipos de classes de ativo, então em renda fixa, em ações, em fundos multimercados. O que a gente faz é analisar cada tipo de investimento disponível e montar a melhor composição entre eles, a maior proporção entre a carteira de investimentos entre as diversas classes de ativos disponíveis. Então, envolve Brasil, envolve exterior, envolve tipos diferentes de moedas, e a gente tem que estar o tempo inteiro analisando não só o longo prazo, né, que vai ser a melhor carteira para 5, 10 anos, mas também o curto prazo. Então, o que muda em preço, o que muda de notícias mais relevantes que possam alterar a percepção de cada uma dessas classes de ativo, e procura não só montar isso, mas também comunicar aos clientes e procurar implementar isso na carteira do dia a dia. Porque é um desafio grande, né? Você olhar para o longo prazo, conseguir manter essa carteira no longo prazo e ter a disciplina de fazer isso realmente maturar. Então, tem um trabalho também de adaptação e de evitar alguns vieses, né, que o investimento acaba trazendo para o investidor, né? Você olha o seu preço da sua carteira mudar e às vezes você é tentado a mudar de posição. Então, o que é permanente, o que é temporário, a gente faz essa triagem, essa análise e procura estar disponível para os investidores para ajustar a carteira de investimentos ao longo do tempo. Perfeito, muito bem respondido. Acho que o pessoal agora todo mundo está na mesma página. O que faz um CIO do banco, que tem alguma similaridade também com o gestor de portfólio, só que numa escala institucional, eu diria assim. Muito interessante. E passando por tantos bancos e tantos lugares e tendo dessa experiência que você tem, comparativamente com os outros lugares e trabalhando hoje dentro de um banco suíço, qual que é a diferença ou qual que é a maneira do UBS de olhar de uma maneira para a construção desses portfólios no longo prazo ou no curto prazo, enfim? Eu acho que é um bom ponto que você trouxe aqui. Quer dizer, quando você tem uma perspectiva global sobre os investimentos, ajuda muito até para tomar decisões sobre o Brasil, né? O Brasil, obviamente, tem suas peculiaridades, tem uma taxa de juros mais alta, tem uma inflação que costuma ser um pouco mais alta do que o resto do mundo. Então a gente obviamente tem que entender muito de Brasil, o fato de a gente ter uma equipe no Brasil aqui forte ajuda muito, mas estar ligado ao UBS globalmente também nos ajuda a ver o que está acontecendo lá fora com uma profundidade, acho que maior do que se a gente estivesse só no Brasil, por exemplo, né? Então, alguém que pensa em gestão de patrimônio há bastante tempo, né? A indústria suíça de gestão de recursos tem bastante tradição, então alguns assuntos que a gente começa a discutir aqui, quer dizer, como pensar em sucessão para 3, 4, 5 gerações, eles já pensaram, já estão fazendo isso há algum tempo, já testaram o que funciona e o que não funciona, além de ter toda a equipe de análise, né? Nova York, Zurich, na Ásia também, a gente tem muito contato com o que está acontecendo fora e permite que a gente tenha mais elementos aqui, mais informação para tomar decisão. Então, acho que a grande diferença é que mesmo que você tenha um portfólio só no Brasil, só em reais, te ajuda a conhecer o que está acontecendo lá fora e aproveitar um pouco essa experiência que o banco tem de bastante tempo fazendo isso. Ah, legal. Então aliou algumas coisas importantes aqui.
E para quem são destinadas essas análises? Então, por exemplo, a gente pega lá, está no seu dia a dia, aí você pega, analisa os cenários, faz recomendações de investimento, mas no final do dia, a recomendação de onde investir, baseado no cenário, é para quem? É para o investidor final? É para a própria instituição poder tomar decisões de investimento? Quem é a pessoa final, né, que é destinada a essas análises? Beneficiário das análises, final, né? Não, basicamente, o que a gente faz, obviamente cada investidor tem a sua aversão a risco própria, tem suas características, tem seus vieses, gosta mais às vezes de ações, gosta mais de renda fixa, tem mais aversão à perda. Então, obviamente que o gestor de portfólio que você mencionou mais cedo, ele é a pessoa que vai adaptar a cada carteira de cada investidor individual. O que a gente faz é procurar dar orientações mais gerais. Então, por exemplo, se você tiver uma carteira somente com renda fixa, qual seria o segundo ativo que eu deveria adicionar ali? Quer dizer, aumentando um pouquinho o risco, mas descorrelacionando. E aí a gente vai, além disso, somando mais ativos e vendo a carteira ótima para do ponto de vista teórico, do ponto de vista de correlação entre as classes de ativo, do ponto de vista de retorno ajustado a risco. Então, eu diria que é o seguinte, tem três clientes aqui desse portfólio recomendado. O primeiro é o investidor final, como você mencionou, quer dizer, pode ser que alguém tenha um family office, pode ser que alguém vá diretamente adotar nossa carteira, então o investidor final é um primeiro cliente, né? O segundo é internamente dentro do banco, como é que são as recomendações, como é que a gente publica. Então, por exemplo, estamos mais otimistas com ações nos Estados Unidos, então o gestor individual dentro do banco já sabe que se ele for recomendar alguma coisa para o cliente dele, ele está amparado por pesquisa naquela direção, então ele já sabe o que a equipe de análise do banco pensa. E terceiro é para fora, né? Acho que assim, como a gente está fazendo aqui nesse momento, divulgar a informação, comunicar a visão do banco, também é uma forma da gente atuar para os stakeholders em geral, para a sociedade em geral, entender qual é a cabeça do banco, como é que o banco está pensando. Então tem publicação, a gente usa muito mídia também, a gente usa muito redes sociais e tem publicação de PDF que sabe exatamente a opinião do banco em relação a investimentos. Legal, nossa, bem interessante. E acho que um dos cuidados também que a instituição não deve tomar, obviamente a instituição tem que tomar esse tipo de cuidado, mas quem absorve, principalmente quando a gente está falando de pessoa física, né? Então, aqui no Overclub Family Office a gente atende muitas famílias e a forma que é passada a informação eu acho que é importante, porque quando você faz uma determinada recomendação, você está mais otimista ou mais pessimista com um determinado tipo de classe de ativo, por exemplo, vamos mencionar ações no exterior, equity, talvez, o que a gente tem que tomar cuidado é a forma que aquela família vai absorver isso. Então, não quer dizer que você tem que colocar 100%, ou sai de um determinado lugar e vai. Você comentou antes sobre vieses comportamentais. E a gente vê no dia a dia que não é porque as pessoas estão, uma determinada análise está otimista com determinada classe de ativo, que é para você simplesmente sair da onde você está e alocar de uma maneira mais pesada naquela classe, desconsiderando todos os outros fatores, como, por exemplo, o risco que aquela família gostaria de tomar e o quanto que é confortável para ela permanecer no longo prazo ao longo do tempo. Eu vejo que isso é um dos fatores cruciais para um bom investimento, para uma boa carteira, permanecer investido mais do que saber a hora certa de entrar ou sair de cada investimento. E uma coisa legal que eu queria te perguntar aqui também é como que um CIO de um banco suíço, ele chega nas recomendações de alocações de estratégia de um portfólio, no sentido de, ok, você tem um research ali disponível para você, mas como é que você chega nessa análise no dia a dia, né? Sabendo um pouquinho os bastidores do CIO, como é que nós montamos a carteira, né? Basicamente a gente começa de dados históricos. Então, a gente olha as classes de ativo que seriam elegíveis. Então, por exemplo, bolsa no Brasil, renda fixa ligada à inflação no Brasil, renda fixa pós-fixada, pré-fixado, multimercados, investimentos alternativos, como investimentos imobiliários, em private equity, coisas do tipo. Olhamos para fora também, então investimentos em dólares em bolsa americana, em bolsa europeia, Ásia, renda fixa nos Estados Unidos e em outros mercados. E a gente procura pegar dados. Então, a primeira fase é uma coleta de dados públicos, né? Então, retorno histórico de cada uma dessas classes de ativo, a gente olha para a volatilidade histórica de cada uma dessas classes de ativo e a correlação entre esses ativos. Então, partindo de uma análise histórica, qual seria a melhor carteira? Já ancora um pouco na realidade o que aconteceu em períodos longos, né? Primeiro ponto para a gente olhar. Depois a gente para pensar,
E se o retorno para frente, e se a volatilidade para frente, e se a correlação para frente não for igual à histórica? O que eu preciso entender? Então, em que momento do ciclo econômico eu estou no Brasil? Estou com juros anormalmente altos, porque eu estou combatendo a inflação, estou no momento de recessão, então tem algumas classes de ativo que costumam andar pior, né? Então a gente faz alguns ajustes em função disso. Então, a partir desses dados históricos, a gente procura projetar, dado o momento econômico que a gente está agora, dado os níveis de preços de mercado, como é que deve ser retorno, volatilidade e correlação daí para frente. A gente passa por uma otimização, quer dizer, qual seria a melhor relação risco-retorno para diversos níveis de risco. Então, se eu quiser ter pouco risco, a gente procura pegar um certo nível de risco que é comum encontrar nos investidores. A gente tem um pouco essa experiência histórica, né, que acabam tendo grupos de investidores, né, aqueles que não aceitam muita perda no mês a mês, aqueles que aceitam às vezes perdas por 6 meses, mas depois procuram um retorno um pouco maior no longo prazo, até alguns investidores conseguem ficar 2, 3 anos com rendimento, por exemplo, abaixo do CDI, mas que entendem isso como uma carteira para dar inflação mais 6, inflação mais um retorno um pouco maior no longo prazo. Então a gente procura separar esses grupos de investidores, acaba tendo muito nítido, né? São clusters, eles se agrupam ao redor de certos níveis de volatilidade e a gente procura otimizar a melhor relação risco-retorno, colocando a proporção dessas classes de ativo para cada nível de risco. Ainda tem uma outra camada depois, né? Uma vez que a gente fez essa melhor relação risco-retorno projetada, né, para cada uma dessas classes de ativo, a gente olha para trás, se essa carteira tivesse ficado investida durante muito tempo no passado, qual teria sido a perda máxima, qual seria o momento mais estressante dessa carteira, e aí faz um teste um pouco comportamental, quer dizer, se tivesse que passar 6 meses com retorno, por exemplo, negativo, ou retorno abaixo da inflação, como é que esse investidor se comportaria? Então, tem um cheque final ali do que a gente projeta para frente, se é factível, se a gente conseguiria ficar investido 5, 10 anos nessa carteira, se tivesse passado por uma crise como foi no passado, se a gente não teria que mudar a posição por uma questão comportamental do cliente não aguentar a volatilidade. Então, a gente faz esse teste final. E aí, a partir daí, a gente tem uma carteira que funcionaria por longo prazo, funcionaria o que a gente projeta para frente, né? E a gente fez o teste de que em momentos de estresse no passado passaria, de alguma forma, mesmo com desconforto, passaria sem ter que mudar de posição. E aí essa carteira a gente chama de carteira estrutural, uma carteira para 2, 3 anos, mas idealmente para ficar 10 anos posicionado. Perfeito. Né? E aí a partir daí a gente começa a olhar para preço e olhar a conjuntura econômica. Então, juros vão subir ou cair daqui para frente, qual foi o último dado de inflação, qual foi a última comunicação do Banco Central, e aí o que a gente faz é a parte tática. Então, eu tenho estruturalmente uma posição, por exemplo, em papéis ligados à inflação, mas eu olho para os próximos 6 meses, os juros vão subir, então eu posso ter uma marcação contrária na minha carteira. Então, embora eu ache que é uma posição boa para longo prazo, eu posso diminuir um pouquinho essa posição por 6 meses, por 1 ano, e depois retomar mais à frente se eu tiver uma visão de que no curto prazo pode ser um pouquinho mais difícil para essa classe de ativo, não tem nenhum catalisador para virar preço. Então a gente está o tempo inteiro ajustando, mas sempre tem um norte. Então eu sempre vou ter um pouquinho de cada classe de ativo, né, para conseguir fazer uma diversificação. Eu só vou mexer um pouco nessa proporção conforme a conjuntura. Legal. E você comentou um pouquinho que vocês enxergam qual que seria o pior caso, né, o worst case scenario, e para conseguir montar essas carteiras. Mas como é que vocês fazem, por exemplo, para tentar limitar, né, dentro dessa parte de oscilação, eventos que não aconteceram ainda no sentido de... vamos pegar uma pandemia, vamos pegar uma crise do subprime, coisas que, assim, isso nunca aconteceu, até que elas aconteçam. E aí que você começa a entender, falar, nossa, o pessoal... Porque normalmente quando chega um cliente, fala, não, eu sou agressivo, eu sou arrojado, ou eu tenho o suitability, se as suas ações caíssem 30%, o que você faria? Você permaneceria, você investiria mais, né? Aquela pergunta. E eu percebi ao longo do tempo, né? O Over Club ele faz 13 anos esse ano, que alguns investidores que se dizem agressivos, na verdade, eles são agressivos por conta de um retorno maior, não necessariamente porque eles conseguem ficar investidos. Então, eu sempre bato bastante na tecla de, olha, você é mais agressivo porque você imagina que se tal situação acontecesse, você agiria dessa maneira, ou quando aconteceu tal situação, você agiu dessa maneira. E tem uma diferença enorme aqui, né? Então, eu sempre falo, vocês são conservadores demais. Não, a gente é um pouquinho mais conservador que os clientes dizem, justamente para que eles permaneçam investidos aqui. Mas como é que vocês calibram ali na hora
de fazer essas análises, não no estrutural, mas nessa outra parte que você falou, talvez seja mais tática, ou seja, nosso estrutural é esse, nossa visão para a inflação é essa, mas os próximos 6 meses pode ter alguma coisinha que eu não vou pesar tanto, talvez mais longa, talvez seja mais curta, talvez um pós, com cenários que não aconteceram. A gente não consegue mapear, né? Isso é um bom ponto, né? Tem um conceito do cisne negro, né? Que você... isso tudo que a gente está falando aqui, olhar para histórico, testar com situações que já aconteceram no passado, depende de coisas que aconteceram que a gente conseguiu enxergar, consegue até medir, né? Aliás, um conceito interessante de investimento, né? Risco é volatilidade, é oscilação de preço, você consegue medir. Incerteza é o que você não consegue medir. E além da incerteza, tem os eventos não mapeáveis, né? Que você nunca pensou que fossem possíveis, que a gente chama de cisne negro, né? Então, por exemplo, você acha que uma empresa que tem uma tecnologia superior para produzir microprocessadores vai ter uma demanda crescente para os produtos dela ao longo do tempo, e ela está num mercado muito atraente, nenhum outro fabricante faz no mesmo nível dela, de repente vem uma outra tecnologia diferente, um uso diferente daquele microprocessador, e você acaba tendo uma demanda para aquele setor ou para aquela ação menor do que se imaginava no passado. Então, acho que esse princípio de que eu posso estar errado, eu posso não enxergar tudo, é impossível enxergar tudo o tempo inteiro, né, é importante ter no investidor o tempo inteiro. Então, a gente, como CIO, sabe que pode estar errado, pode ter coisas que a gente não consegue mapear, né? Exemplo que você deu foi a pandemia. Então, a primeira maneira de defender é diversificação, né? Diversificação, às vezes, ela não é tão compreendida. É uma maneira de você reduzir a oscilação da carteira dado um retorno esperado. Então, é aquilo que a gente já entende, né? A correlação entre as classes de ativo. Então, quando você monta uma cesta, um ativo oscila para um lado, outro ativo oscila para o outro, mas na média você fica um pouquinho mais defendido. E também uma diversificação em fatores de risco. Então, como a gente não consegue saber de onde vem a surpresa, se você tiver fatores de risco diferentes na sua carteira, te ajuda. Por exemplo, se tiver algum fator de risco que a gente não mapeou que aconteça só no Brasil, né? Sei lá, um golpe de Estado no Brasil, uma questão institucional mais séria, se você tiver ativos em dólar, ele não vai ser pego. Uma coisa que impacta só o setor de tecnologia. Bom, se tiver o setor financeiro e o setor de distribuição de energia, não vão ser afetados. Se for uma coisa que afetar todo o mercado, como por exemplo foi a pandemia, talvez o nível de risco que você tem ali, que seja um pouquinho mais controlado, tenha te ajudado. E, por exemplo, ativos reais, se você tiver uns juros muito baixos, como foi no momento da pandemia, também ajuda. Então, tem certos tipos, né, de situações não mapeáveis, mas certos tipos que a gente consegue mitigar um pouco, né, defender um pouco quando a gente tem uma diversificação não só de ativos, mas de fatores de risco por trás desses ativos. Perfeito, interessante. E você comentou também sobre qual que seria o melhor retorno para aquele determinado risco, né? Então a gente está falando lá um pouco de mercado eficiente não, mas a fronteira eficiente, onde seria o ponto ótimo ali, né? Onde eu consigo extrair o maior nível de rentabilidade com o menor risco possível. E imagino que o tempo inteiro vocês devam ficar pensando, né, nessa hipótese, como é que vocês conseguem. E agora vamos falar o seguinte, se a gente montou uma carteira ótima, né, qual que seria as características essenciais dessa carteira, deste portfólio, né, para ser considerado, olha, esse é um bom portfólio. O que tem, né? Qual a característica? O que o investidor quer o tempo inteiro, né, que nós procuramos identificar, é o maior retorno possível, né, no maior número de classes de ativo possíveis que tenham fatores de risco completamente diferentes, né? Então, o que é o santo graal do investimento? Você encontrar retornos muito altos em tipos de investimento que não conversem um com o outro, não tem o mesmo fator de risco por trás. Dando um exemplo, né, se você tem uma posição pré-fixada no Brasil, se os juros caírem, você ganha, se os juros subirem, você perde, né? E aí, se você tiver uma posição de bolsa, a mesma coisa acontece, né? Quando os juros caem, a bolsa anda mais, quando os juros sobem, a bolsa anda menos. Então, você pode ter um pré-fixado e a bolsa achando que são duas classes de ativo diferentes, mas no final tem um fator por trás, que é o nível de risco, que tem alguma correlação com os dois. Não é a única determinante, mas é um fator que opera na mesma direção para as duas classes de ativo. Então, eu quero retornos não correlacionados, não só como eles se mexem, né, mas também nos fatores que estão por trás, determinando economicamente o retorno desses ativos. Então, a ideia é procurar coisas diferentes. Por exemplo, você tem um investimento em empresas nascentes, em tecnologia, e uma renda fixa indexada, né? Aí um tem a ver com o momento econômico do país, tem a ver com o nível de juros, o outro tem a ver com talvez a inovação micro ali daquele investidor, ou o relacionamento que o gestor tem com esse ecossistema de inovação. Lógico que os dois vão ter
talvez na mesma economia, ou talvez se a economia não andar, fica mais difícil financiar uma startup, então tem algum grau de correlação, mas a gente procura fazer com que tenha fatores de risco diferentes aí para a gente compor essa carteira. Por isso que a gente usa muito o exterior também, né? Porque é um jeito bom de diversificar, não só o exterior como fonte de retorno, uma economia diferente, como às vezes até a moeda, né? Que também reage de maneira separada. Então, quando você tem um movimento mais pró-dólar, um movimento mais pró-moedas de emergentes, geralmente se comportam de maneira distinta, então ajuda também a ter retornos descorrelacionados na carteira. E é engraçado, né, você falar isso, porque se a gente for ver, a gente vai falar bastante sobre investimentos no exterior, mas se a gente for olhar o brasileiro de uma maneira geral, eu acho que isso tem mudado nos últimos tempos, mas de uma maneira geral, o brasileiro ele tende a investir muito no Brasil, de uma maneira agressiva até dentro do próprio país, né? Você olha até o próprio americano, se for olhar, a última vez que eu olhei lá o S&P 500, né, o índice com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a grande maioria não, mas uma boa parte, talvez 40%, 45% das empresas, tem receita em outros países. Então, por si só, o americano se investe, entre aspas, 100% no S&P, já estaria de alguma certa maneira diversificado, pelo menos em fonte de renda das empresas que se investe. E mesmo assim, o americano, quando você vai falar com um financial advisor, com um banco lá de fora, eles não recomendam investir 100% na maior economia do mundo. Mas o brasileiro acha que está super confortável investindo. Fora, eles têm uma carteira comum entre os americanos, chamado 60-40, que 60% em ações, equity, 40% em renda fixa, para entender um pouquinho para onde vai essa carteira. É inconcebível para um americano investir 100% em renda fixa, 90% em renda fixa, na grande maioria das vezes. E é totalmente o contrário no Brasil. O brasileiro é conservador, em hipótese alguma ele pensa em colocar 60%, 50% em ações. Tem um motivo muito claro. A gente tem uma taxa de juros alta, né? Taxa real, então, a gente tem uma das maiores do mundo. É confortável para o brasileiro estar em um tipo de investimento que, se for pós-fixado, raramente tem oscilação, então uma linha reta é confortável, sem saber o que está lá dentro, né? Isso é um outro papo. E mesmo se for atrelado a índice de preços, ao IPCA, se não for fundo, se tiver uma marcação na curva, ainda também a pessoa fica mais confortável. Então, assim, dentro dessa parte de alocação, como é que vocês fazem na parte para transacionar, assim, tanto dessa parte macro até, olha, vai ter equity, ação, mas na parte micro também, vocês chegam nesse detalhe de falar, olha, é ali, mas não sei se é bem naquela parte. E já incluindo uma outra parte nessa pergunta, existe alguma classe de investimento que é imprescindível fazer parte da carteira do investidor brasileiro para ganhos no longo prazo? Acho que você trouxe 2 pontos interessantes aqui, né? Primeiro, cada tipo de investimento, às vezes até o estilo do gestor, o estilo da pessoa que monta o portfólio, cada um tem o seu viés também de processo, de maneira de pensar, né? Então, você precisa pensar sempre na parte macro, né? A parte de dados macroeconômicos do país, crescimento, nível de juros, nível de inflação, que isso determina uma série de coisas que fazem preço no mercado, e a parte micro também, aquela empresa é bem gerida, aquele setor onde ela está vai crescer, o produto que ela tem é inovador e tem uma vantagem competitiva, então você tem que olhar os dois lados. Eu tenho um viés de começar pela parte macro, né? Meu jeito de pensar é sempre do maior para o mais específico, mas tem gente que começa de baixo para cima e chega também em carteiras bem montadas, né? Mas é só um estilo de cada um, né? E aí, como a gente pensa ali, a gente começa olhando para a parte macro, vê as grandes classes de ativo e ali depois dentro vai detalhando. Então, por exemplo, Bolsa Americana, que no longo prazo costuma ter retornos muito bons, né? Assim, nos últimos 20 anos, um retorno médio em dólar perto de 9%, entre 9% e 10% anualizado, que para uma posição em dólar é bastante relevante, né? A gente sabe que ela tem o que a gente chama de beta, né? Uma correlação. Se você ficar simplesmente naquela esteira do índice americano de ações, essa esteira vai andar, né? Se você estiver andando na direção da esteira, vai andar mais rápido. Se você estiver andando ao contrário, ainda assim, o efeito final é você vai te levar a um destino bom, né? Com uma velocidade um pouco menor. Mas a esteira do S&P 500, ela anda. A gente sabe que historicamente ela tem inovação, é um mercado livre, tem uma série de fatores que os Estados Unidos conseguem fazer, como liberdade de empreendimento,
como estabilidade macroeconômica, que faz com que aquilo, inovação, né? Faz com que estruturalmente a Bolsa Americana ande. E a gente tem alguns outros mercados que dependem um pouco mais de eventos. Então, por exemplo, a Bolsa Brasileira, ela precisa de alguns momentos mais importantes para ela andar, e ela anda mais em espasmos, vamos dizer assim. Ela não está sempre continuamente andando, ela acumula muito tempo, às vezes, sem valorizar, e de repente ela dá um catch-up, dá uma acumulação e retorna de uma maneira bastante relevante, por exemplo, quando tem algum evento. Então, alguma reforma que foi votada, ou uma mudança de referência, ou o produto que o Brasil começa a exportar começa a ir bem, como commodities, como petróleo. Então, é diferente. Então, eu fico mais tranquilo, por exemplo, em ficar parado nos juros brasileiros ligados à inflação de longo prazo, e no S&P 500. São duas coisas que para mim funcionam no longo prazo e eu não tenho que pensar muito. Lógico, o valuation da Bolsa Americana está alto, ou seja, o preço de entrada agora está um pouquinho mais esticado. O preço do papel ligado à inflação está bastante descontado, mas eu não vejo um catalisador para mudar de preço, então tem tudo isso que você tem que olhar, mas estruturalmente, se eu fosse fechar o olho, não pudesse mexer na alocação e ficasse 10, 20 anos investido, eu teria papel ligado à inflação no Brasil e Bolsa Americana como primeiros pilares aqui de uma alocação. Então, seriam os imprescindíveis, assim como você chamou, como estrutura de investimento. Mas, obviamente, que tem uma série de outros elementos aqui, né? Renda fixa lá fora, tem multimercado no Brasil, tem alternativos no Brasil e lá fora. Então, a gente vai compondo, enquanto cada classe de ativo nova vai trazendo uma robustez maior para a carteira, vai ajustando essa relação risco-retorno para mais favorável. Mas eu começo daí. Então, aí a gente chega no detalhe que você mencionou, quer dizer, uma vez que eu gosto, por exemplo, de ter um pouquinho em bolsa no Brasil, será que eu faço essa posição comprando o índice Bovespa, ou eu compro, por exemplo, um gestor ativo long bias, né? É uma discussão que a gente vai ter. Então, na nossa maneira de ver, a gente gosta mais de ter um gestor long bias do que ter uma posição estrutural na Bovespa que acompanha o índice, porque, como eu falei, a Bolsa brasileira anda mais por ondas, né? Já lá fora, eu teria mais conforto em ter uma posição mais estrutural no índice, nem tanto um gestor ativo, porque lá fora a esteira vai a meu favor. Então, aí a maneira de olhar para a classe de ativo também influencia a maneira micro de como implementar, né? Por exemplo, o setor de tecnologia nos Estados Unidos, que andou muito bem, foi responsável por quase toda a alta da Bolsa Americana mais recentemente. A gente teve um evento agora em janeiro, né, que foi o desenvolvimento de inteligência artificial na China, que para quem estava numa ação só no setor de tecnologia, sentiu mais do que quem estava em todo o setor de tecnologia, e mais, o que a gente recomendava aqui é ter setor de tecnologia, ter o índice em geral, e também ter setor financeiro, que deve ter desregulamentação, também ter distribuição de energia, por exemplo. Então, quanto mais diversificado você está, você evita também algum evento não mapeado que possa te impactar de uma maneira mais clara, né? Então, entender como é que a classe funciona, entender se você quer aproveitá-la de uma maneira mais estrutural ou uma maneira mais dinâmica, né? E sempre procurar diversificação. Acho que são esses os pontos. E você mencionou entre Brasil e exterior, né? De fato, né, mesmo para a carteira brasileira, a gente tem que ter mesmo na carteira pensada em reais, a gente acaba tendo alguma coisa, eventualmente, que ou em dólares, ou então em ativos no Brasil, mas que tem um fator de risco fora do Brasil. Então, por exemplo, se você quiser ter Bolsa Americana trazida para reais, né, com hedge para moeda, ou ficar em dólares, acaba sendo uma opção, né? Tem prós e contras, a gente pode depois entrar um pouco mais no detalhe, mas de qualquer maneira, pelo fato de você estar num ativo que não é brasileiro, já diversifica bastante, né? Então, mesmo para a carteira brasileira, eu acho que é imprescindível você ter alguma coisa fora também. Maravilha. Então você falou duas coisas aqui muito legais. A primeira delas é o seguinte: bom, de maneira estrutural, eu entendo ser imprescindível uma proteção contra a inflação brasileira e, por isso, uma preferência por títulos indexados à inflação, e também na esteira do S&P, porque tem alguém que fala never bet against America e a gente acaba acreditando nessa pessoa e aí a gente ficaria nessa esteira, lembrando que, né, esses 9% nos últimos 20 anos em dólares que o Telo comentou aqui não é 9% todo ano, então vai ter aquela dorzinha de estômago. Aliás, os melhores investidores, eu não lembro quem falou essa frase, mas um ótimo investidor não é aquele que tem o melhor QI, mas é aquele que consegue administrar melhor o estômago, né? Porque, enfim, vão ter solavancos ao longo do caminho. Então, já dando um spoiler aqui, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo agora. Então, se a gente tem uma proteção como inflação como estruturalmente importante,
uma alocação no exterior, mesmo que em equity, mesmo que mais esticado o valuation agora, olhando o cenário de agora da economia, como é que ficaria essa construção desse portfólio em classes diante do que nós estamos vivendo agora? Hoje mesmo a gente estava, antes de vir para cá, o Trump já colocou uma tarifa ali de 25%, se eu não me engano, e no alumínio, aço brasileiro. Não brasileiro, em todos, né? No setor, exatamente. No setor, que acaba incluindo o Brasil. Como é que fica nesse cenário? O que vocês estão vendo? Então é interessante você mencionou, quer dizer, a gente tem que ter uma estratégia e essa estratégia tem que mudar conforme preço e conforme a conjuntura, né? Então, nesse momento, a gente de fato reconhece que o valuation da Bolsa Americana está um pouco esticado, a relação preço-lucro está mais alta que a histórica, né? Aí você tem uma decisão para fazer. A nossa decisão é continuar alocado, a gente nunca vai deixar de ter posição nessa classe de ativo, porque a gente acha ela muito eficiente para o longo prazo. A decisão é se a gente tem mais ou menos do que o histórico. Eu estou no mesmo nível do que o histórico hoje, quer dizer, não estou extremamente alocado, mais do que eu costumo ter, mas eu tenho posição, né? Então, só para colocar um número aqui, uma carteira média no Brasil, né? Eu tenho perto de 10% em bolsa lá fora. Daí, um pedaço disso trazido para reais, um pedaço disso em dólares, mas majoritariamente com hedge para moeda, porque eu sou medido em reais aqui, né? Então, a gente tem uma alocação conforme a estrutural. Por exemplo, só para ver se a gente está na mesma página. Então, 10% de alocação no exterior, sendo que uma parte tem hedge em moeda, ou seja, proteção contra a oscilação do dólar, certo? Exatamente. Isso para uma carteira no Brasil. Quer dizer, então, às vezes, o investidor de maior patrimônio, às vezes ele tem 30% da posição dele já numa carteira em dólares, que ele já remeteu, né? E 70% fica aqui. Como você falou, o brasileiro tem uma tendência a ter majoritariamente os recursos no Brasil. Mas nesses recursos que estão no Brasil, eu também tenho uma posição em bolsa americana, tá? Porque eu acho que é uma maneira de eu ter alguma diversificação com relação a ativos que só dependem de fatores de risco brasileiros. Então eu executo no Brasil também, né? E aí, exatamente para ser preciso, desses 10%, 7,5% eu faço um hedge para real e 2,5% eu deixo posição em dólar. Por que essa proporção? A gente estudou várias proporções ao longo do tempo, né? Quando eu abro mão de ficar em dólar, eu abro mão de uma proteção para eventos extremos. Então, quando tem um evento de aversão a risco, tem uma crise no mercado, geralmente o dólar protege, né? Então, quanto mais proporção de dólar você tiver, você fica defendido para situações assim extremas. Mas se você ficar muito tempo sem ter crise, vai me custar 13%, 14% ao ano ficar em dólar, porque os juros no Brasil são muito altos, né? Então, quando eu faço uma posição em bolsa lá fora e faço um hedge de moeda em cima, eu tenho a favor a diferença de juros entre Brasil e Estados Unidos, né? Então, o Brasil com juros de 13, 14, lá fora com juros de 5, né? Então, para simplificar aqui, se a gente fizer alguma coisa como 8% de carregamento aqui, um juros a favor de quem está aqui no Brasil. Então, como eu sou comparado contra o CDI de 13, eu tiver 8 de carregamento, eu só preciso que a Bolsa Americana me dê 5 para eu empatar. É mais ou menos uma maneira de pensar, né? Então eu tenho as duas coisas, um para eventos agudos e outro para carregamento, que a gente fala, para ficar posicionado mais estruturalmente, tá? Então essa é a primeira coisa. Então a gente mantém a alocação histórica. Em relação aos ativos ligados à inflação, como a gente conversou no começo aqui, é uma classe de ativo muito boa. Nos últimos 20 anos, é a melhor classe de ativo brasileira, ela é melhor que bolsa no Brasil e ela é melhor que juros CDI no Brasil. Então, se ficar a inflação mais, ela ganha do CDI em 20 anos, histórico. Não quer dizer que daqui para frente ela vai ganhar. Eu me arrisco a dizer que vai, no período de 20 anos para frente, ganhar do CDI, porque a gente está num nível que, para um papel intermediário, está sendo pago alguma coisa como 7,5%, né, de juros reais, 7,5% além da inflação, né? Só fazer uma conta aqui. Significa o seguinte: se a inflação subir, eu vou ter a inflação inteira e ainda tenho 7,5% em cima da inflação por 10 anos, 12 anos, se eu quiser travar isso. Uma economia não costuma aguentar um nível de juro real nessa magnitude por tanto tempo. Então, alguma coisa acontece, né? Ou a inflação sobe muito, né? E aí você precisa andar com mais juros ainda, mas em algum momento você vai ter que achar um equilíbrio, né? E isso está garantido com relação à inflação. Ou então a inflação em algum momento vai começar a cair, porque juros reais de 7,5% faz com que a economia acabe caindo. Pense o seguinte: você vai investir numa empresa, numa fabricação de algum produto, sendo que você vai ter um retorno de inflação mais 7,5% sem precisar fazer muita coisa, né? Então você acaba retraindo investimentos, acaba diminuindo emprego, acaba fazendo a economia para baixo, que eventualmente traz a inflação para baixo. Então não parece ser sustentável, tá?
Seria uma situação que a gente não costuma ver como durando muito tempo. Então, eu tenho um pouquinho mais de ativo ligado à inflação hoje do que eu tenho estruturalmente pelo prêmio, pelo nível de juros que está. Agora, qual que é o gatilho, qual que é a faísca que vai fazer esse preço voltar? Essa faísca não vai vir no curto prazo, ela vai ter que ficar esses juros altos durante algum tempo para que a atividade comece a cair e aí, eventualmente, você tem uma inflação para baixo, isso começa a virar preço. Então, eu também reconheço que, embora eu tenha uma alocação maior que a minha histórica nesse papel, não é um papel que vai dar retorno potencialmente até nem em 2025. É uma posição que eu estou pensando mais à frente. Então, essa conversa com cada investidor é importante. Eu poderia arriscar aqui, esperar me posicionar um pouco mais daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mas eu prefiro, como eu penso portfólio de longo prazo, ter um pouquinho mais, indicar para o investidor que o prêmio está alto, né? Mas ter essa conversa que precisa mudar alguma coisa, né? Ou a situação fiscal brasileira, ou a atividade econômica para que você tenha um ganho. Mas enquanto isso, você vai carregando isso, inflação mais 7,5 não é tão ruim, né? Então é aí que a gente está vendo. Então são 2 exemplos de conjuntura, né? Como é que eu mexo na minha alocação perto do que a gente acha que está mais barato ou mais caro, mas eu sempre tenho todas as classes de ativos, eu só aumento a proporção um pouco mais de um lado ou do outro conforme o preço me permite. Perfeito. E você comentou, dentre tudo que você comentou aqui, eu anotei 2 pontos que me chamaram bastante atenção. O primeiro deles é o seguinte: normalmente o investidor, ele é catequizado, eu não sei porquê, mas os investidores, eles olham muito a sua carteira de investimentos atrelados ao CDI, como se o CDI no final do dia fizesse aquela pessoa conseguir ter uma qualidade de vida melhor. O que não é verdade, né? O investidor, principalmente os investidores, as famílias que nós atendemos, as famílias que existem, que já têm um patrimônio robusto, essas famílias têm um grande inimigo que é a inflação. E ao preservar o poder de compra, a riqueza daquela família e ganhar mais dinheiro com isso ao longo das gerações, é o que de fato permite àquela família fazer a manutenção do poder de compra, a manutenção da riqueza e sim viver melhor. E quando se coloca um dado que a melhor classe de ativo foram os ativos indexados à inflação mais e não o CDI, isso vai totalmente de encontro, está totalmente alinhado com a nossa forma de pensar. Por exemplo, quando a gente monta planejamento para as famílias, para que elas tenham renda, a gente limita no planejamento um gasto máximo do portfólio, do valor de mercado do portfólio em 4%. Não significa que não vai render mais do que isso. Significa que o planejamento é feito de uma maneira mais conservadora. Em alguns momentos, esse 4% acima da inflação é mais do que o CDI e às vezes é menos. E, sinceramente, tanto faz. E você também comentou sobre, eu não imagino que vai gerar um resultado, talvez nem em 2025. E é muito importante as pessoas entenderem que há uma boa probabilidade de investimentos atrelados ao IPCA+, entregarem mais retorno do que as pessoas, inclusive, estão acostumadas a observar, que é o próprio CDI. Então, o que a gente tem que analisar, e aí você comentou muito bem, falou, a gente tem que avaliar cada investidor para saber qual que é o apetite e a probabilidade real daquela pessoa ficar 1 ano sem ter aquele retorno que a pessoa entende como adequado, né? E comentou mais uma vez sobre o hedge cambiar, ou seja, colocar investimentos até fora, mas não jogar fora esse juro enorme que a gente tem no Brasil. Então eu compartilho contigo dessa visão, mas tem um ponto que me preocupa e vem me preocupando ultimamente, que é o seguinte: as famílias, elas, de uma maneira geral, entenderam que elas precisam se proteger da inflação, e hoje no mercado você tem uma possibilidade de taxas de retorno acima da inflação absurdas. Então, assim, encontra 8%, 9%, às vezes até sem pagar imposto de renda. E eu vejo diversas famílias, quando a gente passa a atender com portfólio, com taxas enormes, onde o nosso papel é simplesmente reduzir essas taxas, porque por trás disso está um risco enorme. Então a gente olha uma proteção inteligente contra a inflação, prazos interessantes, mas em papéis que não necessariamente ajudariam o investidor
caso tenha um default, por exemplo, ou aquela determinada empresa, não estou falando de crédito privado aqui, passe por... Então, acho que vale aqui um aviso também para o pessoal, olha, existem classes de ativos, mas dentro das classes é importante você saber qual que você consegue se posicionar para, mesmo esperando mais do que um ano, permanecer investido, porque aquela empresa não vai sofrer um problema. E aí entra o que eu queria falar, sobre oportunidade e risco, né? Ou seja, diante de todo esse cenário que a gente está vendo, onde a inflação corrói o patrimônio e a gente precisa proteger dela, onde que a gente encontra, a gente vê oportunidade e onde é risco que tem que sair fora. Eu acho que só retomando o ponto que você colocou agora, acho que tem uma maneira interessante de você pensar, né? Por exemplo, quando a gente olha contra o CDI, você até falou em inflação mais como sendo melhor para avaliar o patrimônio das famílias, eu concordo com você, acho que inflação mais é melhor mesmo. Tem uma premissa em relação ao CDI, os juros são altos no Brasil e eles serão altos sempre que for necessário acima da inflação, porque você tem que remunerar o investidor, né, para ficar no país, para continuar em reais aqui. E quando a gente tem um Banco Central independente, ele tem uma meta de entregar a inflação dentro de uma certa banda. Se ele colocar esses juros abaixo da inflação, ele vai acelerar a inflação para frente e não vai perder o controle. Essa premissa existe, mas a gente teve 2 momentos na história recente que não aconteceu. Em 2015, a gente teve uma determinação de juros abaixo da inflação durante algum tempo, né, que teve um efeito em câmbio, e na pandemia a gente também teve os juros abaixo da inflação por um tempo, que também acabou tendo efeito em câmbio. Então, essa premissa, né, que se eu fizer o benchmark em relação ao CDI, eu vou estar garantido inflação mais, é uma premissa que até vale em períodos longos no Brasil, mas ela tem suas limitações, e já teve algum período que não aconteceu. Quando você trava um papel inflação mais, aí sim você garante que você vai ter inflação mais, né? O outro você está assumindo que um histórico vai continuar valendo, e a gente pode ter episódios que isso não vai. Só quis fazer esse comentário porque eu acho que vale a pena olhar, né? E no seu outro ponto, quer dizer, o que vale a pena assumir de risco versus o que não vale a pena, né? O que não é oportunidade, você mencionou a dimensão de crédito, né? Esse é um ponto importante. Se você tem um papel do governo que te paga inflação mais 7,6%, ele cria uma dificuldade, né, para uma empresa que vai se financiar a inflação mais a longo prazo, porque ela tem que partir daí, né? Mesmo que tenha isenção, né, uma debênture de infraestrutura, ela vai ter que ter, por definição, por livro-texto, né, um pouquinho mais de risco do que o soberano, porque o soberano pode emitir real e pagar você, a empresa não, ela vai ter que gerar negócio para pegar o real e te pagar. Então, tem que ter um spread, tem que ter um valor a mais para você investir no crédito privado. E muitas vezes as pessoas olham simplesmente para a parte de retorno e não olham isso. Então tem uma maneira de você fazer que é, primeiro, não ter tudo que você quiser fazer, por exemplo, inflação mais em crédito privado, tenha debênture de infraestrutura, tenha posições que são vantajosas, interessa até por questão de isenção de imposto, mas tenha também um pouco em posição soberana, né, no papel ligado à inflação do governo, para você ter um pouquinho fora de risco de crédito. E nessa parte de crédito você tem algumas alternativas. Você distribui para alguém que faça isso profissionalmente, alguém que analise crédito profissionalmente, e pulverize, né? O gestor profissional ele vai pulverizar. Se você não tiver com o gestor profissional e estiver fazendo diretamente ativo a ativo, você vai ter que pulverizar em setores diferentes, porque quem já passou por default de crédito, né, aí é perda permanente. Aí você tem um valor investido ali, não é se vai dar inflação mais, inflação menos, CDI mais, CDI menos, é o principal que você investiu virando zero, né? Então é muito mais risco do que as pessoas às vezes entendem, né, quando você vai para uma posição desse tipo. Então é risco de principal. Então, lógico, faz parte da carteira, interessa, mas quanto mais altos os juros, mais você acaba expulsando a possibilidade de investir em créditos mais arriscados, né? Se os juros são baixos, dá para ir para high yield. Se os juros são altos, deveria ficar em créditos melhores, aí, de empresas maiores, porque fica muito difícil pagar quando o nível de juros é muito alto. Perfeito, perfeito. E já entrando um pouquinho na parte do exterior, não está aguentando para te perguntar sobre essa parte do exterior. Eu sei que também você trabalhando no Banco Suíço, mas eu sei que suas posições também, você já comentou aqui sobre a parte de investimentos no exterior. E no começo do podcast você falou sobre a mensuração de risco, sobre a volatilidade, quanto que chacoalha a carteira. E obviamente, ao um brasileiro se expor à moeda forte, ao dólar, por exemplo, ele vai adicionar uma oscilação na sua carteira. Até que ponto vale esse tipo de oscilação? Mudando a pergunta, como é que você enxerga a alocação, a importância, como você enxerga a importância dessa alocação internacional para famílias que já possuem um patrimônio robusto? É importante? É importante por quê? Quais são os grandes benefícios desse tipo de alocação?
Não, acho que o primeiro ponto que você mencionou aqui, quer dizer, quando você mede seu retorno em reais, você mora no Brasil, você gasta a maior parte das suas despesas no Brasil, serviços no Brasil. Então, obviamente que se você ficar oscilando muito, né, ao sabor do que o dólar está fazendo de cotação, e a gente tem uma volatilidade alta na nossa moeda, a gente teve mais de 20% de desvalorização no ano passado, mais de 5% de valorização do real em janeiro sozinho, né? Então, de fato, pode tirar o sono, né? O patrimônio pode oscilar demais em relação ao consumo que você faz, que é majoritariamente aqui. Estou pensando numa família que mora aqui, né? Então, de fato, aí o dólar entra na carteira como um diversificador, não como a maior parte da posição, mas como um diversificador, e aí olhar para a volatilidade. Mas uma coisa que me deixa mais confortável, por exemplo, geralmente o mundo tem 2 estados, né? Na verdade, a gente pode até colocar como 3 estados. O primeiro estado é o seguinte: os Estados Unidos crescem muito mais que o resto do mundo. Então o dólar vai muito bem, porque o dólar é a moeda desse país que está andando mais rápido que o resto. Então está crescendo mais rápido, tem mais retorno nos investimentos ali. Outro lado é quando está no meio do caminho. Os Estados Unidos está crescendo, mas o resto do mundo cresce parecido, então é um crescimento mais distribuído. Nesse meio do caminho, o dinheiro não fica necessariamente só indo para os Estados Unidos, ele vai para os outros países também, e o dólar tende a ficar mais fraco, mais comparável com seus pares. E o terceiro estado da natureza é a gente ter uma aversão muito grande a risco. Daí ninguém quer moeda nenhuma, só quer moeda que seja reserva de valor. E aí o ouro é uma reserva de valor, mas o dólar também é. Uhum. Então o dólar fica forte, né, na definição do Stephen Jen, que é um analista que todo mundo costuma seguir, é o smile, né, o sorriso do dólar. Então ele fica muito forte, né, ele fica para cima, nos 2 extremos. Estados Unidos indo melhor que o resto do mundo, ou o mundo inteiro com aversão a risco. E o meio do caminho, crescimento distribuído, as outras moedas têm mais chance. Então, quando a gente pensa na posição no exterior, a gente pensa nesses 2 momentos, né? Então, nesse momento agora, a gente não está numa crise, a gente está nos Estados Unidos andando mais rápido que o resto do mundo, então o dólar está forte. Mas se a gente tiver por exemplo, o crescimento americano convergindo, alguma coisa um pouco mais bem distribuída, o dólar perdendo um pouco da força, o resto dos seus ativos no Brasil vão andar, né? Uhum. Então, se você tiver o dólar, talvez você perca um pouco em relação ao dólar, mas o resto anda. Então, um exemplo interessante foi dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado, todos os ativos brasileiros apanharam, né? A Bolsa brasileira, ativos ligados à inflação do Brasil, eles tiveram uma marcação ao mercado contrária. E o dólar andou muito. Então, se você tivesse um pouquinho do dólar, teria mitigado um pouquinho da sua perda em dezembro. Janeiro foi o contrário. Janeiro a gente teve uma volta do câmbio muito forte, o câmbio bateu 3,30 em dezembro, né? E agora está perto aí de 6,30, né? Agora está perto de 5,80. Então, assim, uma volta muito grande do câmbio. Mas a gente teve sim uma valorização da Bovespa, uma valorização dos ativos ligados à inflação. Os multimercados brasileiros também pegaram, em grande maioria, esse movimento. Então, é interessante como eles são fora de sincronia, né? Um protege o outro. Então, você entendendo o que é portfólio, né? Ele está desenhado de maneira que os seus ativos não vão ganhar no mesmo mês, mas você vai conseguir navegar ao longo do caminho. Então, você entender quais são os estados da natureza e quanto isso pode refletir em preço, ajuda. Então, aversão a risco tem um pouquinho de câmbio, excepcionalidade americana, um pouquinho de dólar também, meio do caminho, o resto do mundo anda. Então, por exemplo, os ativos brasileiros andariam. Então, se você perder com o dólar, é sinal que o resto da sua carteira, que é maior, diga-se de passagem, do que a posição dolarizada, vai se beneficiar. Interessante. Bom ponto. E agora também queria falar contigo sobre um outro tema que, assim, não vai sair de moda muito cedo, que é sobre inteligência artificial. Então, assim, até que ponto os preços estão realmente refletindo o ganho de produtividade, de escala, de qualidade nas empresas, ou o que isso muda ou pode mudar na construção e na alocação dos portfólios? Muda alguma coisa ou não? É muito fogo de palha? A gente não acha que é fogo de palha, a gente acha que a inteligência artificial é uma revolução do tamanho que foi a internet nos anos 90. A gente acha que realmente muda a produtividade, vira retorno, né? Então, nós recomendamos sim uma posição estrutural, né, na cadeia de inteligência artificial. Então, tanto na parte de microprocessadores, quanto na parte que a gente fala de camada de aplicação, né, que são os softwares, as empresas que prestam serviço e usam isso, até quem usa até data center, até as empresas que fazem armazenagem na nuvem. Então, toda essa cadeia, né, acaba sendo beneficiada porque tem muito investimento vindo nessa parte de tecnologia. Eu sei que com a história toda da DeepSeek lá da China, o pessoal falou assim, não vai ter tanta demanda mais por chips mais sofisticados, então alguns fabricantes de microprocessadores vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Isso é possível, o tempo inteiro está acontecendo essas discussões, mas assim, lembrar que
a demanda por microprocessadores ela aumenta, ela não diminui, né? Pode ser que a gente tenha outros participantes também desenvolvendo inteligência artificial. Lembrar que esse modelo chinês se alimentou de outros modelos que também foram desenvolvidos com bastante investimento. Então, o investimento em inteligência artificial não vai diminuir, a gente acha que ele vai aumentar. Então, é uma história que vai capturar valor nessa cadeia. Agora, tem uma discussão interessante, né? Quem já viu investimento em empresas de tecnologia, né? Tinha uma professora aqui no meu MBA, você até mencionou, né? Eu fiz o meu MBA no MIT, e ela falava sobre investimentos em tecnologia, que é muito interessante, porque quando você pega um setor novo, a chance de você ganhar retorno ali é muito grande. Mas tem muita gente que inova, gera valor e não captura valor, né? Então você tem que entender onde está sendo gerado valor e onde esse valor vai ser capturado. Então, a gente já sabe que vai ter muita geração de valor, né? Vai ter muita coisa que a inteligência artificial vai trazer, desde as coisas mais simples de precisar alguém anotar uma reunião e resumir para você, até alguém procurar informações, traduzir um texto, que é a coisa mais básica que a gente está usando hoje, até eventualmente chegar no nível de substituir um trabalho intelectual inteiro, né? Quer dizer, ser no nível de inteligência de um médico, de um advogado, de um engenheiro. Isso, quem entende de tecnologia acha que é possível chegar, e esse é o objetivo, chegar lá na frente. Então, essa parte de investimentos, ela vai continuar e a gente continua achando que tem que participar. Até por isso, como a gente não tem empresas de AI listadas na Bolsa Brasileira, também é uma outra razão para a gente ter exposição a isso em outros locais, né, em outras bolsas. Mas a gente continua vendo com uma boa tese de investimento. Agora, tem que tomar cuidado. Às vezes, por exemplo, a bolha da internet, né? A gente viu, se alguém falasse em 1990, olha, nenhuma empresa vai conseguir vender se não tiver uma maneira digital de vender, e as pessoas vão comprar sem ir na loja, vão comprar no final de semana e vão sem auxílio de vendedor, nem falando de aplicativo, naquela época era website, né? Todo mundo ia falar assim, não é possível, acho que isso não vai acontecer. A gente sabe hoje o que aconteceu, mas no meio do caminho teve a valorização de preços, teve a bolha que estourou em 2001, e caiu de novo. Então, às vezes, você gerou valor e teve gente que entrou no final da festa e não capturou esse valor. Perfeito. Então, é importante entender isso, mas tentar fazer timing também nesse momento, eu acho que tem que estar diversificado, ter um pedaço alocado, permanecer alocado num pedaço que seja suficientemente grande para te dar exposição, mas não que domine o seu risco, né? Perfeito. Porque daí é uma forma de você participar, a gente nunca sabe até onde exagera o mercado. Um exemplo simples é que ano passado a Bolsa Americana, na média, né, do índice, andou mais de 20%, então já andou mais 2,30 em janeiro. Então, se a gente ficar esperando o momento que ela vai realizar para entrar, pode ser que isso nunca aconteça. E vamos fazer um exemplo aqui, se ela cair 30% daqui a um ano, ela já subiu 30% nos últimos 2 anos. Então assim, acho que você tentar fazer esse timing é mais difícil, né? Acho que assim, entender que é uma história mais duradoura, eu acho que é importante, mas entender que também os preços não são triviais. Então, ficar diversificado nessas diversas empresas que operam nesse ecossistema de inteligência artificial é uma maneira, e outra maneira é de ter outros setores também como investimento. Isso pode revolucionar muita coisa, inclusive no jeito que a gente faz aqui no nosso trabalho também. Eventualmente, a gente pode ter, como eu falei, ter engenheiro, advogado, médico pode ser substituído em algum momento, quando a gente chegar num nível de inteligência artificial que seja semelhante ao que o ser humano consegue processar, né, para as diversas tarefas. Hoje não está lá, né? Mesma coisa a gestão de portfólio. Ela pode chegar lá. Ela pode chegar como um trabalho qualquer intelectual que é feito, pode chegar nesse nível. A minha experiência, por enquanto, é que tem sido uma excelente ajuda, né? E é interessante como ainda a criatividade, saber fazer a pergunta certa, ainda está fazendo a diferença. Então, a gente testa o tempo inteiro lá, nós usamos inteligência artificial, a gente tem disponível dentro do banco, né, uma desenvolvida dentro, e a gente faz várias perguntas. Então, um exemplo simples, né, a gente já fez, por exemplo, pegue toda a literatura que tem em relação entre câmbio e pass-through, né, o quanto do câmbio você vai ter de impacto na inflação e o hiato de tempo e tal, olha para mercados emergentes, olha para mercados centrais, olha para o Brasil especificamente, pega a literatura e resume os achados. Então, muito mais rápido do que alguém fosse procurar nos papers e tal, a gente usa dessa maneira. Aí a gente fez uma vez uma pergunta assim, bom, a gente escreveu esse relatório aqui e tal, que dado o câmbio a gente espera tanto de inflação. Como é que a gente vai chamar esse relatório? Sugira um título, né? E o título não veio criativo, veio descritivo, né? Talvez a maneira de perguntar faça diferença, a gente vai aprender a perguntar melhor ao longo do tempo, mas no final, uma pessoa que tinha um repertório cultural diferente lá deu uma ideia diferente e foi outro título. Então,
eu acho que ainda essa parte de criatividade, de pensar um pouco fora da caixa, ainda vale, né? Mas nós estamos indo na direção de ser um grande auxiliar e realmente revolucionar todas as áreas de conhecimento, inclusive gestão de investimentos, o que vai ser bem interessante. Maravilha, o que o futuro nos aguarda, né, com inteligência artificial. Eu acho bem interessante. Eu particularmente gosto bastante de inteligência artificial. A partir do momento que eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse assunto, eu comecei a entender quão ignorante eu era e eu sou em inteligência artificial, porque realmente é de outro mundo, parece. Você vai tentar fazer alguma coisa, você entende e a pergunta, né, eu vi até um estudo falando que as pessoas mais jovens, não necessariamente, aliás, o estudo falava que não tinha uma vantagem competitiva às pessoas mais jovens, porque a experiência de alguém utilizando inteligência artificial permitia fazer perguntas mais pertinentes e com uma qualidade maior, o que resulta numa resposta da inteligência artificial muito mais rica. Exatamente. Então, uma pessoa, de um auxiliar, né? Você falou assim, um auxiliar, um assistente, talvez pode ser bem útil. A gente também tem utilizado bastante inteligência artificial para melhorar nossas análises e recomendações. Gente, acho que é isso. Chegamos ao final desse podcast. Queria agradecer muito a presença do Telo. Foi muito legal ter você aqui com a gente, debatendo, conversando. A gente conversou bastante sobre alguns temas estruturais, né? Então, como que um CIO de um banco pensa para que as pessoas consigam entender que, apesar de todo um cenário que é previsto, apesar de todo o impacto nas carteiras que a economia gera, o principal das palavras que você colocou aqui é que a diversificação, e você pontuou isso muitas vezes, o investimento no exterior e principalmente o estrutural, que é permanecer investido, sem ficar se preocupando se agora é o momento de ir ou não. Óbvio, se você entrar em algum momento onde o valuation está mais esticado, a gente comentou sobre equity nos Estados Unidos, a gente não tem certeza que aquilo lá não vai ficar mais esticado e mais esticado durante o tempo, né? Ou seja, ter posições estruturais, ter uma carteira diversificada e entender que a economia vai gerar impactos e os impactos que a gente deve se proteger são aqueles de perda permanente de capital, eu acho que é isso que faz o investidor conseguir chegar no longo prazo, e chegar no longo prazo é que transforma o investidor em investidor de sucesso. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Walter. Foi ótimo conversar com você e realmente é complexo, por isso que é divertido. Exatamente. Então, para você que gostou desse podcast, gostaria de saber um pouco mais sobre o Luciano, saber um pouco mais, acompanhar ele. Luciano, tem algum canal de contatos que você gostaria de deixar para o pessoal? Como te achar ou acompanhar suas publicações? Não, na verdade a gente tem, nas redes sociais a gente tem os canais do banco, né? Se quiser acompanhar um pouco nos nossos destaques aqui do que a gente pensa em termos de investimento, se quiser procurar no LinkedIn, é Luciano Telo no LinkedIn. Maravilha, então. Então, se você gostou desse vídeo, acha que esse tipo de conteúdo pode fazer diferença para você ou alguém que você conhece, fique à vontade para seguir a gente no nosso canal no YouTube, no Spotify, e a gente se vê num próximo podcast. Um abraço.